Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais um peruano sendo oferecido para o Goiás, desta vez um atacante, um jogador pelas beiradas. Estou falando sobre o Johnny Vidales, atleta que tem 33 anos de idade, pode atuar como ponta direita, ponta esquerda. Neste ano ele vem atuando nessas duas funções e entrando mais na grande área, às vezes até mesmo como um falso 9. O campeonato peruano começou tem pouco tempo, mas é o seguinte, o cara em 10 jogos, ele marcou 10 gols. Ser um titular absoluto, e ele joga por um time pequeno, não é o Sporting Cristal, tá? Às vezes vendo esse símbolo aqui, pode achar que é o Sporting Cristal, que já foi vice-campeão de Libertadores, direto nas competições da Libertadores também, mas não, é o ADT, esse clube da cidade de Tarma, tá? Associação Deportiva Tarma. Então, não é o Sporting Cristal, os dois que inclusive irão jogar, né, nesse dia 17 de maio, para desespero dos seus torcedores. Enfim, o Johnny Vidales de fato Vidales chama a atenção, tá? É um jogador que nos últimos anos já teve algumas passagens por clubes importantes, como por exemplo no Parma, da Itália, em 2014. Ele foi contratado, mas não jogou na equipe tradicional da Itália. Também passou pelo Marítimo de Portugal, né? O Marítimo ele jogou lá em Portugal na temporada 2014-2015 e também no futebol da Eslovênia, antes de voltar para o Peru em 2015. Nesse meio tempo ele jogou, por exemplo, pelo Melgar, pelo Cusco, pelo Carlos Manute, esse clube inclusive que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro jogo internacional da história do Goiás. E nessa temporada acabou chegando na ADT, chamando muita atenção. De fato, é um jogador que poderia se destacar aqui no futebol brasileiro. Para uma realidade de Série B, acho que daria conta do recado. A questão vai depender muito dos valores. Ele tem contrato por lá até dezembro deste ano. Tá? Então o vínculo dele vai somente até o final dessa temporada. É um jogador que pertence à ADT, então não teria nenhum outro tipo de negociação com outra equipe. A informação ela foi confirmada primeiramente pelo portal RTI Sport. Um abraço para a rapaziada que garantiu o oferecimento do jogador para o Goiás nesta metade da temporada. Existe um valor estipulado para que o jogador seja liberado na próxima janela, algo na faixa de 2 milhões de reais, tá? Um valor que supere a isso. Contudo, o clube não quer correr o risco de perder o atleta sem que haja uma compensação financeira. O Goiás não foi o único clube procurado pelo staff do jogador, ainda não houve uma resposta do Esmeraldino. Tá? Essa informação do portal RTI Sport, também com essa notícia repercutindo no Bola VIP lá do Peru. Então, os goleadores aqui do futebol peruano nesse comecinho de temporada. De novo, né, o Martin Cauterucci, jogador também que foi especulado no Goiás no ano passado, mas não teve nenhum tipo de oferecimento ou proposta oficial. Enfim, na minha opinião, o Goiás ele poderia sim contratar um outro jogador pelas beiradas. Acho que o Pedrinho vem sendo até uma surpresa grata nesse comecinho de ano, mas retornando o Wesley Garcia, a gente vai ver quem é quem. Por quê? O Wesley Garcia sendo um titular, jogando bem por um lado, sendo a solução. O Pedrinho da outra, e ainda tendo o Wellington como uma sombra, tem o Arthur Kaique também, apesar que o Arthur vem entrando mais como 9, eu penso ser, e o Jorge ainda para ser um reserva, talvez seja o suficiente. Mas se o Wesley Garcia não conseguir ser essa solução, para mim o Goiás vai ter que contratar um outro ponto na temporada, e por que não, né? E por que não o Johnny Vidales, a atleta que é assim um goleador máximo lá no futebol peruano, vem jogando bem. Eu buscaria opções que já conhecem, tá? A Série B do Campeonato Brasileiro, é mais fácil a adaptação, etc, fica um pouco mais tranquilo. Em 2023, por exemplo, o Johnny jogou como um camisa 10. Você pode observar aqui pelo mapa de movimentação, bastante preenchido pela região central. Nos outros anos, né, ele que já está lá no Peru há 11 temporadas consecutivas, vem sempre sendo esse jogador agudo pelos lados do campo. Ele que é alto, tem 1,80 m de altura. Nessa temporada, inclusive, está jogando a Copa Sul-Americana. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E um abraço também para a galera do Descentralizados. Eu vi essa notícia primeiramente lá por eles, senão eu demoraria até mais para trazer esse vídeo aqui para vocês no canal. Faça sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, a arte de registrar o seu patrimônio, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Você encontra também, além da declaração do imposto,
o planejamento tributário para esse ano contábil de 2025, o valor, né, a atualização do valor do seu imóvel no imposto de renda, a criação de uma holding empresarial, familiar, a restituição de impostos e muito mais. Vou deixar o link da RJC logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. E na RT Facas você compra lindos produtos personalizados do Goiás, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazonas. Você pode fazer a sua encomenda ou retirar a pronta entrega, também com envios para toda a Goiânia e região, como por exemplo, facas para o seu churrasco, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais. Eu vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você pode entrar em contato, ver o catálogo também, aquilo que mais te agrada, os valores e fazer o seu pedido. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E tem outra questão também, o Rafael Tolói é uma referência, é um ídolo e já foi procurado em temporadas anteriores. No ano passado foi especulado o retorno ao Goiás, mas pelo que eu apurei, não teve proposta do Goiás, não. Tá? Mas o jogador, as informações que eu tenho, é que ele faz um movimento de retorno para o futebol brasileiro, inclusive para o próprio Goiás. Não é algo, por exemplo, é algo que passa na cabeça do jogador, isso sim. O Vasco procurou o Rafael Tolói na metade do ano passado, só que o jogador acabou recusando, queria continuar na Atalanta, talvez nesse ano de despedida. Por que eu digo isso? O contrato dele por lá se encerra no dia 30 de junho, então basicamente daqui 40 dias, né, do dia que eu estou gravando esse vídeo, 45 dias. Até agora as informações que eu tenho é que ele não deve renovar esse vínculo. Vem jogando pouco, 17 jogos na atual temporada, sendo apenas 6 deles como titular. O último jogo dele como titular aconteceu ainda em fevereiro, derrota da Atalanta contra o Bolonha, jogando em casa. Então assim, não é um jogador mais titular na Atalanta, não é a referência. Ele até pode renovar o seu contrato, como por exemplo, para ser uma opção dentro do elenco, mas não é mais uma unanimidade lá na cidade de Bérgamo. O Rafael Tolói, que não me surpreenderia um não retorno ao futebol brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O jogador já está na Itália há 10 anos, tá? E ele é muito querido pela Atalanta. Por que não aposentar por lá e criar uma carreira, sei lá, nos bastidores ou algo nesse sentido? Eu não desconfiaria disso, mas um retorno talvez para o São Paulo, para o Goiás, nesse momento, também não é algo descartado, não. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Rafael Tolói. Uma opção que tudo bem, é caro, mas não é tão caro igual o Michael. Está em reta final de contrato, também tem esse carinho pelo Verdão. E qual seria a sua decisão, né, sendo o Rafael Tolói? Se segue na Atalanta, sendo reserva, aposenta por lá, né? Segue a sua vida na Itália, ele que já jogou inclusive na seleção italiana. Ou se retornaria, sei lá, para o São Paulo, para o Goiás, enfim, para o Vasco, clubes que recentemente teve o seu nome, né, ligado ao jogador. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e os links dos parceiros na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!